Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como validar o token JWT com PHP. E o que será implementado nesta aula é o seguinte. Primeiro, este formulário para receber o token, eu pego esse token inválido, colo no formulário, clico em validar token inválido, token vencido. Eu gero um novo token, agora esse token será válido. Copio o mesmo, colo e testo. Validar token válido. Então, será implementado esta validação para verificar se o token é válido e também se o token ainda não está vencido. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. No tutorial anterior, eu apresentei como gerar o token. Eu starto o servidor local AMP Server, em seguida acesso o diretório Selk no navegador e tenho o resultado da aula anterior. Este token que eu gerei. Primeiro, eu tenho o cabeçalho, em seguida o payload e por último eu tenho a assinatura, tudo separado pelo ponto. Eu quero agora implementar a validação, verificar se esse token é válido e se a data ainda é válida. Para isso, eu abro este diretório Selk no editor Visual Studio Code, tem o arquivo index da aula anterior, eu crio agora um arquivo com o nome de validar_token.php. Primeiro eu crio um formulário para receber esse token. É claro, no decorrer das aulas será implementado o sistema de login utilizando o token, mas no momento, para de alguma forma receber o token, será implementado um formulário. Depois do título, pego a tag form para começar o formulário, finalizo a tag form. Dentro da tag form, indico qual método que será utilizado para enviar os dados, método post. Action, para qual página que será enviado para a mesma página. Label, para indicar o que o usuário deve colocar, neste caso é o token. E agora sim eu posso criar o campo. E para criar o campo, eu utilizo a tag input type. Neste campo pode digitar texto, porque o token é um texto. Name do campo será token. Também acrescento um ID, não acrescento ID porque não é necessário. Placeholder, indicando o que deve ser colocado. Neste caso é o token, duas quebra de linha, só para ficar mais organizado. E só falta criar o botão input type para submeter, então será um submit. Depois name, o nome do campo será validar e value, a palavra que deve ser apresentada no botão, sendo a palavra validar. E também duas quebra de linha. Posso conferir como que está ficando este formulário. Retorno no navegador, eu abro novamente uma guia, colo esse endereço, mas eu quero abrir o arquivo validar token.php. Então, validar, depois .php, validar token, este formulário que eu implementei. Preciso receber agora, abro o PHP, coloquei o comentário para que serve a instrução. Para receber os dados, utilizo filter underline input array para receber os valores de todos os campos. Em seguida, qual método que eu estou utilizando para enviar os dados do formulário através do método post. Então, aqui eu recebo através do método post. Estou enviando, estou recebendo. E recebo tudo com uma string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de dados. Posso dar um var_dump nessa variável dados. Confiro se realmente eu estou recebendo, atualizo, deu var_dump vazio porque não havia preenchido valor nenhum. Pego este token e em seguida colo neste campo, Ctrl V para colar, clico em validar. Agora eu recebi o token e também o botão validar. Quando eu não preencher, se o usuário acessar esta página, se eu acessar, ele imprime nulo. Então significa que eu quero só dar o var_dump quando existir o validar, quando o usuário clicar no botão. Então aqui acima eu coloco se for diferente de vazio,
se foram dados em seguida a posição no array, a chave validar, se ela for diferente de vazia, só faltou abrir e fechar o parênteses, acessa este if e dá o vardump. Se não clicar no botão, não dá o vardump. Conferir, atualizo, não deu o vardump. Só dá o vardump quando eu clicar no botão. Copio novamente o token, clico em validar, agora deu o vardump porque eu cliquei no botão. E o vardump que eu dei um vardump, ele imprimiu uma string. Eu quero converter em um array. Até o ponto, a primeira posição do array, depois do ponto tem a segunda posição do array e a terceira posição. São 3 posições no array. Como que eu faço para converter o token em um array? Eu utilizo o explode, depois eu indico que será utilizado o ponto para separar. Então, isso identifica a primeira posição e aqui a segunda. Antes do ponto é a primeira posição, depois do ponto é segunda posição. Coloquei o ponto e é no valor que está em dados. Em seguida é conferir token. É neste token. Pego o token. Depois que eu converter em um array, eu atribuo em uma variável token underline array. Coloco a palavra array para facilitar. Primeiro eu tenho o cabeçalho, mas antes eu dou um vardump para conferir se realmente converteu em um array. Primeiro eu tenho uma string, depois eu estou convertendo em um array. Colo o token, validar, exato. Eu tinha uma string, agora eu tenho um array. Primeira posição, cabeçalho. Segunda posição, o payload, a carga útil. Em seguida, eu tenho a assinatura. São as 3 posições. Observem que ele começa através do 0. O array, a primeira posição é 0. Então, a primeira posição, que será o cabeçalho, pego o token array, depois é a posição 0. É um número, não preciso colocar entre aspas. Depois do cabeçalho, tenho a carga útil, sendo o payload, e eu pego o que está dentro de token, em seguida a posição. Payload eu não preciso, então não preciso do mesmo. Eu só já pego a assinatura. E a assinatura ela está na posição, a última posição é a posição 2. Só pego aqui a assinatura. Eu acho que nem o cabeçalho eu preciso. Não, eu preciso sim do payload. Então, eu coloco aqui, eu apaguei, mas preciso do mesmo. Então, será token array é a posição 1. Não preciso do aspas, porque é um número. Já tenho o cabeçalho, payload e assinatura. Próximo passo é pegar a chave, a mesma chave que eu havia utilizado na aula anterior para gerar o token, é a mesma chave que eu utilizo para validar. Coloquei a chave, também coloquei um comentário. Próximo passo é codificar utilizando o mesmo algoritmo. Esse mesmo algoritmo que eu utilizei para gerar o token é o mesmo agora que eu utilizo para verificar. Então, aqui eu copiei, eu tenho o hash, utilizo o mesmo que eu utilizei para gerar o token. Depois eu tenho o header, conferir, header, payload, a chave deve ser a mesma que eu coloquei aqui. Você coloca uma chave secreta, não coloque a minha chave, coloque no projeto uma chave secreta e complexa, não será assinatura. Eu coloco validar underline assinatura para ser diferente, porque isso aqui eu quero comparar com esse valor. Preciso agora codificar este validar assinatura, eu copio, codificar em base 64. A variável validar assinatura, ela recebe um valor base encode, o encode, o que estiver dentro desta variável validar assinatura. Agora sim, eu comparo a assinatura, essa assinatura que vem no token, com a assinatura que eu gerei aqui. Se elas forem iguais, significa que o token é válido. Se a assinatura que está no token que o usuário está enviando for igual à assinatura
validar a assinatura, então acessa este if. O token é válido. Simplesmente coloco algo para imprimir, por exemplo, token válido. Já quando não for válido, eu acrescento um else, e neste else, primeiro coloco um comentário e também acrescento um texto. Neste caso é token inválido. Testar se realmente está funcionando esta parte do token válido e inválido. Retorno no navegador, pego o token, copio o token e colo, tento validar, token válido. Mas se eu colar e acrescentar, eu acrescento aqui o número 5. Clico em validar, token inválido. Se eu acrescentar um 5 no início, conferir, validar, token inválido. Agora, se eu colocar o token válido, ok, desta forma já estou validando. Mas eu havia colocado também uma data de validade. O token vale por 7 dias. Então, eu posso comparar se a data de validade ainda não venceu. E a data de validade ele está no payload, a carga útil. Então, primeiro, eu preciso de converter de um objeto para o array e também decodificar do base 64. Então, pego isso daqui e venho no validar token. Só eu inverto, primeiro eu preciso decodificar e depois converter. Então, não é codificar, é decodificar dados de base 64, é o decodificar, então é o decode, não é o encode. Payload, altero para dados, underline token, só para ser diferente. Pego agora esta variável dados token, eu converto objeto em array, atribuo em dados token. Posso dar agora um var_dump só para conferir o que eu tenho em dados token. var_dump, se foram dados token, e eu apresento para vocês. Pego o token válido e colo validar. Agora eu tenho a data quando vence. Temos aqui o valor. Só que eu coloquei o encode, não é o encode, também é o decode. Conferir. Novamente, copio o token, colo, validar. Tenho quando vence, o ID do usuário e quando vence. A carga útil do token. Temos aqui o payload sendo a carga útil. Você pode acrescentar outras informações. Eu deixei somente essas duas informações, quando vence e o ID do usuário. Quando vence, timestamp e depois o ID do usuário. Posso pegar agora esse timestamp para comparar se o token ainda é válido. Acrescentei o comentário, comparar a data de vencimento do token com a data atual, acessa o if quando a data do token é maior do que a data atual. Se foram dados token, eu quero pegar o que está na posição, está aqui. Quando vence o token, for maior do que a data atual, time, a hora, a atual data e hora, então acessa este if. Se não, acessa este else. Quando for válido, pego esta frase, token válido, e abaixo eu coloco token inválido. E completo token vencido. É claro, para o usuário você só apresenta token inválido, mas eu estou colocando token vencido para ser fácil de identificar. Conferir. Pego esse token não é inválido porque ele é válido por 7 dias. Eu quero gerar um token que é válido somente por 1 minuto. Eu comento isso daqui e gero um token, eu deixo somente 60 segundos. O token será válido somente por 60 segundos. Gero esse novo token, válido por 60 segundos, copio esse token, aguardo 60 segundos, aguardei 1 minuto, testo se esse token agora já está vencido. Clico em validar, token inválido, token vencido. Testo novamente, gerando um novo token, é válido somente por 1 minuto, colo, ele é válido. Mas se eu aguardar 1 minuto, ele torna-se inválido.
Eu retiro agora o comentário dos 7 dias e comento esse de 60 segundos. Então, neste caso, eu coloco 1 minuto. Comento que está em validar token, então estes var_dump eu não preciso. Eu deixo só para vocês terem como exemplo. Retirei todos os var_dump, comentei os mesmos, só deixo o echo. Conferir se ainda continua válido, clico em validar, token inválido, ainda não completou 1 minuto. Eu aguardo completar 1 minuto quando ele apresentar token inválido. Testei e já apresentou token inválido, token vencido. Assim você pode utilizar esta validação para verificar o token do usuário. Na aula anterior eu apresentei como gerar e nesta aula eu apresentei como validar o token. Vai ter mais tutoriais sobre esse token, como criar um sistema de login. Então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.